E falando em eleições, os candidatos já gastaram mais de 2 milhões de reais com postagens nas redes sociais. As mídias sociais se tornaram uma das principais ferramentas de divulgação dos candidatos. Para que a ação ganhe mais visualizações, as postagens são pagas. Tanto que o gasto total com campanhas com impulsionamento de conteúdo eleitoral na internet, já declarado à Justiça Eleitoral por candidatos e partidos, alcançou entre os dias 16 e 30 de agosto pouco mais de 2 milhões de reais. Na disputa para a presidência da República, o montante declarado foi de 50 mil. Os candidatos aos governos dos estados declararam 650 mil reais. Entre os que disputam vagas para o Senado, os valores alcançaram um pouco mais de 330 mil reais. Os candidatos que concorrem a vagas na Câmara Federal informaram a destinação de mais de 597 mil reais para campanhas de impulsionamento. Já direções estaduais, distritais de partidos informaram gastos de 7 mil. No entanto, ainda não foi revelado os valores dos estados. No dia 15 de setembro será divulgado todas as informações recebidas. E o Ministério Público ou um partido concorrente que note a omissão de informações da prestação de conta divulgada pode representar a Justiça Eleitoral, que poderá fazer alguma medida, a adoção de alguma medida cautelar requerida. Esta é a primeira eleição em que é permitido efetuar o impulsionamento de conteúdo da internet para fins eleitorais, desde que identificado de forma inequívoca e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações, candidatos e seus representantes, conforme determina a Lei das Eleições, que dispõe sobre a propaganda eleitoral. Isto quer dizer que a norma veda que eleitores impulsionem. Que é um dos gastos que tranquilamente o candidato deve declarar, tomando cuidado. Ele que deve contratar. O apoiador, ele deve repassar recursos para o candidato e ele efetuar a contratação. Como uma inovação, o TSE também já se posicionou que se não for algo impactante na divulgação por um terceiro, por exemplo, talvez isso não gere uma irregularidade, mas nós orientamos que isso seja feito pelo candidato, a contratação do impulsionamento. Além do impulsionamento de conteúdo e controle de gastos, as alterações na propaganda eleitoral na internet prevêem a proibição do uso de perfis falsos e robôs, responsabilização pela remoção de conteúdo e direito de resposta pelo mesmo meio utilizado para divulgar o conteúdo ofensivo. No caso do recebimento de alguma representação, aí é feita uma fiscalização pontual. Exemplo, está se demonstrando um abuso de poder econômico com uma propaganda irregular. Um partido, o Ministério Público pode requerer a Justiça Eleitoral, o juiz relator determina, aí uma equipe de fiscalização irá até o local. Na fiscalização de forma geral, para todas as prestações de contas, isso acontece no segundo momento. A partir dos cruzamentos de dados, detectado algum indício, é encaminhado ao Ministério Público. E quando da análise da prestação de conta final, que será após o dia 6 de novembro.